Bom, a gente viu aí que pelo menos as expectativas são boas, né? E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Marcos Rota. Deputado, obrigado pela presença. Agradeço. Eu só quero esclarecer o nosso telespectador, porque nós anunciamos desde ontem a presença do deputado Ricardo Nicolau, o atual presidente. Ele confirmou a presença, inclusive hoje de manhã, só que de última hora ligou para cá falando que não viria. E nós recebemos o deputado Marcos Rota em respeito ao nosso telespectador que está esperando esclarecimentos a respeito da nova Assembleia Legislativa. É uma Assembleia nova mesmo? Eu acho, né? Nós não podemos perder de vista as últimas conquistas que nós tivemos também, né, Roberto? Eu acho que hoje nós temos um parlamento moderno, né, uma estrutura física muito boa que permite ao parlamentar o exercício pleno das suas atividades parlamentares. Então isso a gente não pode perder de vista. Mas nós estamos agora partindo para uma nova filosofia, uma nova composição da mesa diretora. Queremos fazer o que fez a Câmara Municipal de Parintins, aproximar as pessoas do parlamento. Em que pese nós temos uma bela estrutura física, mas nós sentimos falta da participação popular presente nas galerias, incentivando os debates, ou seja, acalorando os debates do Poder Legislativo. Ainda vejo muito dispersa a participação das pessoas, o que eu acho que é extremamente fundamental que neste novo momento a gente procure incentivar cada vez mais. Pois é, deputado, os desafios são grandes, né? Mas assim, qual a prioridade? Aquilo que tem que ser feito com maior urgência na casa? Eu acho que resgatar a credibilidade do parlamento, né? Nós temos a concepção e inteligência suficientes para sabermos que a classe política, de uma maneira geral, ela não goza de grande credibilidade no seio da população brasileira, né? Todos os parlamentares, ou a grande maioria, são unânimes em afirmar essa questão. Agora, para se reverter essa questão da pouca credibilidade dos parlamentares ou da classe política, depende única e exclusivamente dos políticos. Eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais sintonizados com os anseios populares, termos sensibilidade para ouvir a população, traduzir esse ouvir em soluções práticas, em projetos de lei, em pronunciamentos, em indicações, ou seja, para que nós possamos resgatar a nossa própria credibilidade, depende das nossas ações, depende das ações do parlamento de uma maneira geral, depende da visibilidade que você consegue empreender no seu mandato, enfim, depende de cada um de nós que hoje estamos exercendo cargos públicos. Agora, deputado, a gente recebeu essa semana aqui o Tribunal de Contas do Estado e conversamos a respeito das pensões vitalícias dos ex-governadores. É um problema que está acontecendo no Brasil inteiro, né? O senhor acha que seria interessante para a Assembleia tomar a iniciativa, tomar a frente, dar inclusive exemplo para os outros estados do Brasil? Nós já tomamos a frente. O que aconteceu efetivamente? O deputado José Ricardo já apresentou um projeto de lei tentando sustar esse benefício a ex-governadores. Eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal, Roberto, haverá de dar um direcionamento para essa questão. Eu acho que ele deverá, num curtíssimo espaço de tempo, sustar o pagamento aos ex-governadores, né? Muitas pessoas estão questionando a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que é importante a gente discutir esses temas também, né? Porque nós não podemos fugir das questões que envolvem o desgaste do parlamento ou o desgaste da classe política. Ainda há pouco falávamos do resgate da credibilidade. Para resgatar a credibilidade, nós não podemos nos furtar do dever e da obrigação de debater assuntos desgastantes, como é esse. Porque essa questão do pagamento de pensão e aposentadoria a ex-governadores foi votada pelo próprio Poder Legislativo. Exatamente. Mas se o tempo mudou, se as questões mudaram, se o processo amadureceu, se hoje a população não quer mais isso, é obrigação nossa também rever esse posicionamento. Mas eu acho que se o Supremo Tribunal Federal não der uma direção, um rumo, um norte para essa questão, o Poder Legislativo vai dar, porque já existe um projeto de lei nesse sentido. Deputado, o senhor falou agora há pouco, né, sobre a questão de procurar se aproximar, aproximar a Assembleia do povo, né? Existem aí projetos na casa, para que vocês consigam chegar mais no interior do Estado com as sessões itinerantes, por exemplo? Nós realizamos muitas sessões de itinerantes no interior do Estado. Eu confesso a vocês que essas sessões de itinerantes, elas são feitas com uma grande participação popular. Muitas pessoas, a Assembleia abre o espaço, leva toda a sua estrutura física e funcional aos municípios do interior do Estado. Nós abrimos espaço para as lideranças, para os comunitários, para os vereadores, para os prefeitos
se posicionarem a respeito dos seus problemas, porque ninguém melhor para reivindicar os seus problemas do que a pessoa que convive na sua região. Mas isso tem se traduzido em pouco efeito prático de resolução. Essas sessões itinerantes pouco têm colaborado para que problemas cruciais dos municípios do interior do estado sejam resolvidos. Daí eu acho que nós podemos aprimorar isso, levando a Assembleia Legislativa, mas também levando representantes do Poder Executivo, para que deem respostas imediatas aos reclames. Porque senão nós vamos mudar a estrutura física e funcional da Assembleia, nós vamos, por exemplo, a São Gabriel da Cachoeira fazer uma audiência, uma sessão itinerante do Poder Legislativo, vão todos os deputados, uma estrutura grande que se movimenta. Nós vamos ouvir os reclames, vamos ouvir o prefeito, vamos ouvir as lideranças, mas a Assembleia sozinha tem pouco poder de resolução. Então, eu penso importante essa questão, uma forma de nós nos aproximarmos, mas também contando com a parceria aí do Poder Executivo. Pois é, a gente tem a participação aqui do internauta, deputado, e tem muita gente querendo saber a respeito do assunto que foi comentado na reportagem, a realização de concurso público. Tem previsão para isso? O compromisso do presidente da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, é que até o mês de junho a Assembleia promova concurso público para o preenchimento de 160 vagas. Há 20 anos, o Poder Legislativo não realiza concurso. Então, eu acho que é uma forma também de demonstrarmos que hoje existe um novo conceito, um diferencial na administração do Poder Legislativo, sem nunca esquecer os ganhos do passado. Mas hoje, eu acho que esse compromisso foi firmado pelo presidente. Até junho nós haveremos de fazer concurso público, há 20 anos não é realizado, e 160 pessoas passarão a fazer parte do quadro efetivo do Poder Legislativo. E o governador enviou hoje projetos para serem votados na casa, né? Isso aí faz parte, essa questão da realização de concurso público já faz parte desses projetos que ele enviou para a casa? Essa questão do concurso público é uma questão independente do Poder Executivo, uma questão peculiar do Poder Legislativo. O governador enviou hoje, que inclusive justificar a ausência do presidente. Nós estamos hoje com uma grande movimentação no Poder Legislativo, porque hoje, finalmente, a Assembleia Legislativa, atendendo uma determinação do governador Omar Aziz, vai votar os PCCRs do IDAM, que há muitos anos se reivindicava, e também de todos os outros servidores, funcionários públicos do Estado do Amazonas. Então, hoje é um dia importantíssimo, eu diria até um dia histórico, para o funcionalismo público do Estado do Amazonas, uma sessão extremamente importante. As galerias hoje estão lotadas de funcionários públicos, é como nós gostaríamos de ver todos os dias, sempre, né? Porque às vezes a gente fala lá para meia dúzia de pessoas e acaba desestimulando as pessoas. Então eu queria justificar também a ausência do nosso presidente. Certo, deputado. Recentemente foi alterado o regimento interno da Casa para que os membros da mesa diretora, entre eles o senhor, que é vice-presidente, pudessem participar também nas comissões, coisa que não podia antes. Aí teve gente que disse que isso é uma manobra política. Casuísmo. Pois é, o que tem de positivo nessa história? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na legislatura passada, eu era o segundo vice-presidente da Assembleia, hoje eu sou o primeiro vice-presidente, e era presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Então não existia nenhum tipo de impasse entre o deputado ser membro da mesa e o deputado presidir comissões. Essa alteração no regimento foi feita no apagar das luzes da última legislatura, sem qualquer tipo de amparo, sem qualquer tipo de discussão, e sem sabermos, inclusive, os motivos que levaram a essa questão. O que nós fizemos foi apenas deixar que aquela alteração fosse inserida no novo regimento, porque até o ano passado não tinha nenhum tipo de impasse, nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas, esse caso específico, envolveu a Comissão de Defesa da Mulher. A Comissão de Defesa da Mulher era presidida na legislatura passada pela deputada Conceição Sampaio, que foi quem criou a comissão, quem trouxe para cá a Maria da Penha, quem deu visibilidade à Comissão de Defesa da Mulher. Vieram, inclusive, outras parlamentares, como no estado de Roraima, conhecer a estrutura da comissão para que pudesse levar essa experiência também para o estado de Roraima. E ninguém queria presidir a Comissão de Defesa da Mulher. Foi quando o presidente teve a ideia, então, de retroagir, né, e não atender à solicitação dessa alteração no regimento que impossibilitava membros da mesa de presidir. Aí, como abriu a exceção, eu me achei também no direito de me colocar na mesma posição. E, para minha surpresa, por unanimidade, os deputados acharam que eu, modéstia à parte, fazia um bom trabalho à frente da Comissão de Defesa do Consumidor e que deveria continuar. Então, mas não houve celeuma,
Não houve discussões, não houve briga, não houve acirramento. Disputa de poder? Não, eu acho que não, né? Não houve essa então, questão. Então, só pegando um gancho aí na